bem-vindos a mais uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser circunferência, tá? Eu sou a professora Alessandra Indi e vou lhe acompanhar na aula de hoje. Então, o que você vai precisar aí na aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno de matemática, caneta, lápis, borracha, régua e um compasso, tá? Porque a gente vai precisar desenhar, traçar aí a circunferência. Então, nada melhor que um instrumento aí para fazer ela perfeitinha aí do que um compasso. Mas caso você não tenha aí em mãos um compasso, procure na sua casa um objeto circular, uma moeda, né, que dê para você traçar, né, esse contorno aí e daí poder fazer as construções que nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Então coloque lá a data de hoje, circunferência. Eu vou dar um tempinho para você separar o material e anotar aí a data de hoje. Ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje, ó. Compreender a diferença entre circunferência e círculo e relembrar seus elementos. E também compreender, utilizar e calcular a medida do comprimento de uma circunferência, relacionando com as unidades de medida mais usuais na resolução e elaboração de problemas. Tá? Então a gente vai aplicar aí essas ideias de comprimento da circunferência em alguns problemas aí do nosso dia a dia, certo? Então vamos lá, primeiro entendendo a diferença entre circunferência e círculo, tá? A circunferência é um conjunto de pontos em um plano, que estão à mesma distância de um ponto fixo. Então aqui, ó, esse é um ponto fixo que eu tenho da circunferência. E a circunferência é determinada por um conjunto de pontos. Então todos os pontos que estão nesse contorno aqui, ó, representam a circunferência, porque esses pontos estão à mesma distância desse centro, de um ponto fixo, certo? Que é diferente aí da ideia de círculo, tá? O círculo, ó, ele já é toda a região. Ó, círculo é a região interna delimitada por uma circunferência. Então, é toda essa área em cinza aqui é o círculo. Já a circunferência é só o contorno. Como uma analogia aí para essa situação, a gente pode considerar, por exemplo, uma pizza, o seu interior, né, o interno de uma pizza, com todo o recheio, massa e tudo mais, seria o círculo. E só a borda da pizza seria a circunferência, né? Então aí é uma analogia que a gente utiliza às vezes para entender essa diferença entre círculo e circunferência. Então, aqui, ó, eu estou tirando o círculo da circunferência. Aqui ficou só o meu contorno, que representa a circunferência. Quais são os elementos que eu tenho aqui nessa circunferência? Esse é o centro, né, que é um ponto que está à mesma distância de todos os pontos da circunferência. Eu tenho também o meu raio, né, que é a distância do centro até um dos pontos. Qualquer ponto, né, que eu pegue da minha circunferência, a distância é a mesma, e essa distância é chamada de raio. E tenho também o meu diâmetro. O que o diâmetro corresponde? O diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, uma linha, né, uma corda que a gente fala, que ela passa pelo centro dessa circunferência, certo? E vai de ponta a ponta dessa circunferência. Então ele é chamado de diâmetro. E ele tem exatamente o dobro da medida do raio, ou seja, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio. Ou seja, o diâmetro corresponde a 2 medidas do raio, certo? Então vamos lá. Há mais de 2.000 anos, o ser humano descobriu uma relação entre a medida do comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro. Bem, o que seria o comprimento de uma circunferência? O comprimento dessa circunferência é exatamente esse contorno, tá? Então, se eu esticasse essa circunferência, eu teria o seu comprimento. E eles descobriram uma relação entre esse comprimento e o diâmetro. O diâmetro é essa linha aqui, esse segmento, tá? Essa corda, que vai de ponta a ponta da circunferência, passando pelo
centro, pela origem, tá? Então, qual foi a relação que eles obtiveram? A primeira relação usada foi que comprimento é igual a 3 vezes o diâmetro. Ou seja, esse comprimento da circunferência, vamos considerar a circunferência aqui, o que está em vermelho, né? Então, se eu esticasse essa linha vermelha aqui, formasse uma linha reta com ela, então o comprimento dela dividido pelo seu diâmetro é aproximadamente 3. Então, foi essa relação que eles obtiveram. Comprimento é igual a 3 vezes o diâmetro, ou então a razão entre o comprimento e o diâmetro é igual a 3. No século XVIII a.C., no Egito, o escriba Rames utilizou o valor de comprimento pelo diâmetro, a mesma razão aqui da anterior, é igual a 3 mais 13,81 avos. Ou seja, esse 13,81 avos é um número decimal, né? Porque é uma fração imprópria. Perdão, uma fração própria, certo? Então, aqui vai dar um número pequeno, vai dar um valor decimal. Então, é 3 inteiros mais uma fatia decimal, tá? Então, aqui já está aproximando um pouquinho mais esse valor, está especificando um pouco mais esse valor. E aí, já os babilônicos usavam o valor de que a razão entre o comprimento e o diâmetro dessa circunferência é igual a 3 mais 1/8. Também, né, uma fração própria, ou seja, também vai dar uma fatia aí decimal. Então, 3 inteiros mais essa parte decimal. Então, durante séculos, os seres humanos tentaram encontrar um valor exato para o número obtido para essa razão de comprimento sobre o diâmetro. Nem será que eles conseguiram encontrar um valor exato que desse o resultado dessa razão aqui entre o comprimento e o diâmetro? Bem, a expressão decimal que eles encontravam era sempre de 3 inteiros e uma parte decimal, que continuava sempre infinitamente, sem que aparecesse uma dízima periódica ou uma casa decimal exata. Então, o que acontecia aqui? Dava 3 inteiros e 14, 15, 92, infinitamente, já não tinha um período. Então, não é uma dízima periódica, não tem um valor que se repete, né? Ou, por exemplo, se fosse 14, 14, 14, 14, eu teria uma dízima periódica, mas não é o caso aqui. E ele é infinitamente, ou seja, ele continuava, certo? Então, ele a parte decimal dele é infinita e não tem um período. Então, ficaria meio difícil a gente descobrir qual era o valor exato que representava essa razão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência. Então, aqui a gente tem um exemplo prático. Então, por exemplo, observando a tampinha, né, dessa garrafa, se a gente fizer o contorno dela com um papel mesmo, né, e daí na régua medir quanto que está, né, esse comprimento da circunferência, aqui foi estimado em 15 centímetros, tá, o comprimento dessa circunferência. O seu diâmetro, ou seja, foi recortado, né, exatamente sobreposto na tampa um papel e recortado ele na exata dimensão que está essa tampa. E daí foi dobrado ao meio justamente para se descobrir o diâmetro. É uma forma prática da gente descobrir o diâmetro, né, dessa circunferência. E o diâmetro foi aproximadamente 5. Bem, então qual que é a razão do comprimento, né, dessa circunferência representada aqui pela tampinha pelo seu diâmetro? Então eu tenho 15 divididos por 5. Então vai dar quanto? 3 inteiros, certo? Só que aqui são valores aproximados. Certamente na régua tinha a sua parte ali de milímetros, né? Que faria com que eu tivesse um número, na hora que eu fizer a divisão, um número infinito, né? Um número decimal infinito, certo? Então, aí, para evitar o uso de uma forma decimal extensa, né? Porque imagine, sempre que a gente for calcular um valor que tivesse 3,1415, para não ficar usando esse valor tão extenso, o que foi adotado? O símbolo π, tá? A tão famosa letrinha π. Primeira letra da palavra grega perímetros. Mas o que perímetros tem a ver com a circunferência? Quando a gente fala em comprimento, a gente está falando em perímetro. Então, em alguns livros, inclusive, você pode encontrar o perímetro da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência, tá? Então, a letra π, ela é a primeira letra da palavra perímetros, né, no alfabeto grego. Então, a relação métrica entre o comprimento da circunferência e a medida do diâmetro pode ser representada por comprimento divididos pelo diâmetro é igual a π,
ou aproximadamente, né? Então, o comprimento é igual a π vezes o diâmetro, só que o diâmetro, lembram lá que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu posso escrever ele como comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, essa é uma das maneiras para eu determinar o comprimento de uma circunferência. Desde que eu tenha o valor do raio. Eu só preciso do valor do raio para descobrir o comprimento de uma circunferência. Ou então, o valor do diâmetro. Certo? Então, a conclusão, ó, em uma circunferência de tamanho qualquer, tá? Esse teste eu posso fazer para qualquer objeto que você tenha na sua casa circular. Coloque uma fita, contorne esse objeto, veja qual é o comprimento, né? Determine qual é o diâmetro desse seu objeto e faça a divisão para você ver como vai chegar no valor próximo a π, ou seja, 3, alguma coisa, tá? Então, em uma circunferência de tamanho qualquer, ao dividirmos o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro, encontramos sempre o mesmo valor, a constante π, certo? Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, eu tenho o seu diâmetro. Então, quando eu divido o comprimento pela circunferência, eu vou ter aproximadamente esse valor aqui. Aumentei o meu diâmetro dessa circunferência. Logicamente, aumentei meu comprimento também. Quando eu fizer a razão, eu vou obter também o valor aproximado de 3,14. A mesma coisa para essa circunferência maior, tá? Então, independe do tamanho da circunferência, do comprimento da minha circunferência. O valor que eu vou encontrar com essa razão vai ser 3,1415 e assim infinitamente, certo? Então, aí nasce o famoso número π, né? O valor de π. Então, usando um supercomputador, isso é uma notícia desse ano, inclusive, ó, 30 de agosto de 2021, pesquisadores suíços levaram o cálculo da constante matemática π a um novo nível de exatidão, ao precisar 62,8 trilhões de dígitos. Então, há uma corrida aí para se deixar cada vez mais estimado, né, esse valor de π. Ou seja, nós já temos 62 trilhões de casas decimais do valor de π, certo? Então, é claro que a gente utiliza para fins de cálculo um valor aproximado de 3,14. Mas lembre-se, ele é um número decimal infinito, né, que pertence aí ao conjunto dos números irracionais que vocês vão estudar aí o ano que vem, tá? Então, sabe-se que π representa um número irracional, entretanto, para efetuar os cálculos usamos valores racionais aproximados para π, como 3,14. Então, tem alguns enunciados que falam, use o valor de π igual a 3, ou use o valor de π igual a 3,1, ou use o valor de π igual a 3,14. Geralmente, se utiliza 2 casas decimais, não mais que isso, tá? Mas é só para você ver, quando você chegar no seu resultado vai ser sempre aproximado, porque o valor do π não é o valor exato, ok? Então, vamos lá, só para entender o comprimento da circunferência, tá? Então, aqui eu tenho uma circunferência. Então, quando eu estou me referindo ao comprimento dela, ó, é como se eu pegasse essa linha, que é o contorno, né? E esticasse. Então, eu pegando essa linha, ó, esticando, eu vou ter o comprimento dela. Então, quando a gente está falando em comprimento da circunferência, é exatamente essa distância, o tamanho desse segmento formado por esse comprimento, ou por esse contorno aí, que é a circunferência. Então, para nossa proposta 1 agora. Sendo o diâmetro da circunferência igual a 10 centímetros, lembrando que o diâmetro é a corda que corta, né, a circunferência em 2 pontos, passando pelo centro, pela origem, o comprimento resulta em, então foi dado o diâmetro. Se eu tenho diâmetro, eu posso descobrir o comprimento. Mas qual é esse comprimento, então, de uma circunferência de 10 centímetros de diâmetro? Vou dar um tempinho aí para você fazer os seus cálculos e a gente já volta.
E aí, conseguiu determinar qual que é o comprimento da circunferência? Lembrando que para eu determinar o comprimento eu preciso do diâmetro ou então do raio, né? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? E o diâmetro aqui é 5, o diâmetro aqui é 10, o raio seria 5. Mas só o diâmetro já me é suficiente, eu nem preciso fazer essa conversão para raio, tá? Eu posso utilizar a própria ideia do diâmetro, ó, porque o comprimento é igual a π vezes o diâmetro, certo? Então, no caso, meu valor de π eu vou usar 3,14, tá? Quando o enunciado não apresenta essa informação, a gente adota como 3,14 mesmo, tá? E multiplicando pelo diâmetro, que é igual a 10. Então, fazendo essa multiplicação, ó, eu posso também escrever da seguinte forma: 3 inteiros vezes o 10 e 14 centésimos vezes o 10, certo? Então, quanto é que fica aqui, ó? 3 vezes o 10 dá 30 e 14 centésimos vezes o 10 fica 1 inteiro e 4 décimos. Então, fazendo essa soma, 31 inteiros e 4 décimos. Esse é o comprimento, ou aproximadamente, né, 31,2. Esse é o comprimento da minha circunferência, unidade de medida centímetros, porque o meu diâmetro foi dado em centímetros. Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. Qual o comprimento de uma roda que tem a medida do seu diâmetro igual a 20 polegadas? Então, eu tenho a medida do diâmetro dessa roda, ou seja, a linha aqui vai de ponta a ponta e passa pelo centro, ela tem 20 polegadas. Então, qual que é o comprimento dessa roda? Bem, a minha unidade de medida final vai ser em polegadas também, tá? Então, calcule lá qual que é o comprimento dessa roda. Se eu fosse esticar, abrir essa roda. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
Então vamos lá, ó, determinar qual é o comprimento dessa roda. O comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o raio. Mas eu já sei que 2 vezes o raio é o diâmetro, tá? Então, comprimento é igual a 2 vezes o 3,14 vezes o 10. Mas era 20, por que tá 10? Bem, porque o raio é metade do diâmetro, né? Ou seja, o diâmetro tem 2 vezes o raio, então metade de 20 é 10. Ou então eu já calcularia direto, 2 vezes π vezes o d, que é o de diâmetro. Não colocaria o 2r, eu colocaria exatamente o d como no exercício anterior. Então, 2 vezes 3,14 vezes 10 vai me resultar em 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes o 10 dá 62,8 polegadas, tá? Então, observe, a nossa unidade de medida continua em polegadas. Mas, o que significa, né, em nossa unidade do sistema métrico aí, polegadas? Então, vamos observar aqui na próxima proposta, ó. Sabendo que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, descubra qual é a distância percorrida aproximada de um carro que esteja usando essa roda quando ela girar 1000 voltas. Bem, a gente já sabe qual é o comprimento dessa roda em polegadas, né, que a gente descobriu ali na atividade anterior. Agora a gente já sabe que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, qual é a distância percorrida de um carro que está usando essa roda quando ele girar 1000 voltas? Vou dar um tempinho aí para você elaborar a sua estratégia e a gente já retoma.
lá, ó, descobrir qual que vai ser essa distância quando a roda, né, girar 1000 voltas. Opa! Então aqui, ó, o comprimento, né, dessa roda era de 62,8 polegadas. Então vamos transformar essas polegadas aqui para centímetros. Então multiplicando 62,8 vezes o 2,54, eu vou obter esse comprimento em centímetros. Então o comprimento em centímetros é de 159,512 centímetros. Tá? Agora sim, eu vou multiplicar isso pelas 1000 voltas. Uma volta é 159 centímetros, agora 1000 voltas. Então basta fazer essa operação, ó, arredondando 159 para 160, para fins de cálculo. Então 160 vezes as 1000 voltas vai dar 160.000 centímetros, certo? Então essa é a distância percorrida, né, quando ele rodar essas 1000 voltas. Ou então 1.600 metros, tá? Transformando esses centímetros aí em metros, ok? Então vamos lá para a nossa próxima proposta, a proposta 4. Sendo o diâmetro de uma circunferência igual a 5 centímetros, o comprimento resulta em, que já foi dada a dica, ó, comprimento é igual a o valor de π vezes o diâmetro. Então eu tenho que o diâmetro é igual a 5 centímetros, essa tá simples, né? Então aí calcule qual que é o comprimento, né, dessa circunferência. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
lá descobrir qual é o comprimento, né, dessa circunferência de diâmetro igual a 5. Cuidado, se aqui fosse o raio igual a 5, não o diâmetro, aí você teria que usar comprimento igual a 2 vezes o valor de π vezes o raio. Mas como você já tem o diâmetro e 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, então você já vai substituir diretamente por 5 ali. Então, ó, o comprimento é igual a 3,14 vezes 5. Então, multiplicando, né, o 3,14 por 5, me resulta em 15,7 centímetros. Então, esse é o comprimento dessa circunferência de diâmetro igual a 5. Então, proposta 5, ó. A base de uma lata de biscoito tem a forma de um círculo, tá? Então, a base, eu estou falando em círculo, porque, como é base, né, eu não vou ter só o contorno, que é a circunferência, tá? Maurício contornou a lata com uma fita métrica e obteve 63 centímetros. O que significa, será, esses 63 centímetros quando ele contorna? É o comprimento, certo? Regina mediu o raio desse círculo e obteve 10 centímetros. Usou a fórmula e também chegou a 63 centímetros como o comprimento da circunferência. Então, o Maurício traçou uma estratégia, que era pegar uma fita e contornar, né, essa base, e chegou aí nos 63 centímetros. Já a Regina traçou outra estratégia. Ela primeiro determinou qual era o raio desse círculo, e a partir daí ela calculou qual era o comprimento. Que valor aproximado Regina usou para π? Bem, ela chegou no valor de 63 centímetros, assim como o Maurício. Mas qual foi a aproximação que ela usou para π? Será que foi 3? Será que foi 3,14? Será que foi 3,1 ou 3,2? Então eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já retoma.
Então vamos lá, ó. Vocês lembram que na nossa exploração inicial, o que a gente chegou? Que eles buscavam, né, um valor exato para a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência qualquer. Né? E eles sempre chegavam num valor próximo de 3, alguma coisa. Aí que se encontrava o valor do π. Bem, então eu posso fazer a mesma ideia, né? O comprimento divididos pelo diâmetro. Mas a Regina, ó, ela descobriu qual é o raio. O raio é 10. Mas então qual que é o diâmetro? 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro é 20. Isso significa o quê? Se eu calcular a razão entre o comprimento, que ela já sabe que deu 63, pelo diâmetro, que é 20, eu vou obter qual é o valor de π que ela usou para, né, chegar nesse valor de 63, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o meu raio dessa circunferência, na verdade é do círculo, né, porque o círculo era a base, então 10 centímetros é o raio. Então, o meu diâmetro vai ser 20, né? 63 é o meu comprimento. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou substituir, né? No caso, 2 vezes o raio virou o diâmetro, né? Então, eu vou substituir, né, o meu comprimento por 63, o meu raio por 10. 2 vezes o 10 vai dar o 20. Tá aqui, ó, 20 vezes o valor de π. E agora, para descobrir qual foi o valor de π que ela utilizou, eu vou fazer essa divisão de 63 por 20. O 20 está multiplicando o π, vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui que 63 divididos por 20 é o valor de π. Fazendo essa divisão, eu vou ter 3,15. Então, foi esse valor, né, que ela utilizou para o valor de π. Não foi nem 3, nem 3,1, nem 3,14, foi 3,15, ou seja, ela arredondou, né, esse valor de π, certo? Então, o que nós vimos aí, ó, na nossa aula de hoje? Opa, aqui, ó, o valor aproximado que Regina usou de π foi 3,15. Então, na nossa aula de hoje, nós compreendemos a diferença entre circunferência e círculo, né? Lembre-se lá da ideia da pizza, a borda da pizza é a circunferência, né? E o seu recheio, né, a sua parte interna é o círculo, em analogia, né? Compreendemos, utilizamos e calculamos as medidas do comprimento de uma circunferência, relacionando as unidades de medidas mais usuais na resolução e elaboração de problemas, certo? Então aqui agora nós finalizamos, né, a nossa última aula do ano, com muitos estudos, muitos conhecimentos, né, e espero que essas videoaulas elas tenham aí favorecido para o seu aprendizado em matemática. Até o ano que vem. Tchau, tchau!